Trigêmeos descobrem que o ladrão era seu pai biológico e enfrentam luxos inesperados. Uma manhã ensolarada em Pindorama começou como outra qualquer. Silvia, uma mãe solteira com um sorriso cansado e olheiras profundas, corria pela casa, tentando organizar o caótico dia a dia com os trigêmeos, Maria, João e Lucas. Brincadeiras, risadas e até alguns gritos ecoavam pelos cômodos, enquanto os três se preparavam para a escola. Tudo parecia normal, até que um boato explodiu como um vulcão na pequena cidade marcada por segredos e rivalidades. Gustavo, o pai ausente, ex-namorado de Silvia, estava sendo E se nós reuníssemos os dois de novo? Eles ainda se gostam, eu sei. João e Lucas concordaram, seus rostos radiantes com a possibilidade de uma família completa. E assim, enquanto a cidade se dividia entre acusações e fofocas, os trigêmeos iniciaram um plano audacioso para juntar os pais. Entretanto, não eram apenas as crianças que se envolviam nessa trama. Rafael, um amigo leal que sempre esteve ao lado de Silvia, observava a cena com um nó no peito. Ele havia guardado sentimentos profundos por ela. E agora, com a chance de Gustavo se envolver novamente, seu coração estava em conflito. O desejo de proteger Silvia e os crianças se misturava com um ciúme que ele só queria esconder. Enquanto isso, a rivalidade entre os vizinhos aumentava. Grupos se formavam e boatos se espalhavam como fogo. Uns defendiam Gustavo, acreditando na inocência dele, enquanto outros condenavam-no sem nem ouvir sua versão. Silvia sentia o peso da pressão, não apenas da cidade, mas das suas próprias no meio dessa tempestade, uma verdade profunda sobre o passado de Gustavo veio à tona. Os trigêmeos, curiosos e destemidos, começaram a investigar e descobriram algo devastador. Um segredo que, se revelado, poderia mudar tudo. O que poderia ser tão grave a ponto de ameaçar não apenas o futuro deles, mas também o sonho de Silvia de uma vida tranquila? As peças do quebra-cabeça estavam se movimentando, e a vida dela parecia prestes a desabar. A situação atingiu seu auge com um telefonema inesperado. O som do celular cortou o silêncio tenso que pairava no ar. Era uma mensagem que prometia esclarecer tudo, mas ao mesmo tempo provocava um frio na barriga. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. As respostas estavam próximas, e a verdadeira luta pelo amor e pertencimento apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mensagem que cortou o silêncio chegou como um relâmpago em um céu sem nuvens. Silvia hesitou, seu coração acelerando. O telefone vibrou de novo. Com mãos trêmulas, ela atendeu. Era uma voz familiar, mas emocionalmente distante. É melhor você se sentar, disse a pessoa do outro lado. Era uma amiga de longa data, Ana. E as palavras seguintes mudaram tudo. Gustavo, ele não é quem você pensa que é. Um choque percorreu a espinha de Silvia. Aquela afirmação tão simples parecia esconder um mundo de consequências. O que significava aquilo? Ele não é seu pai biológico, Silvia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela piscou, tentando processar a informação. Como assim não era? Os trigêmeos eram os filhos dele, não eram? Foi um erro, uma confusão, um segredo que ele guardou a vida toda. Você precisa saber a verdade. A voz de Ana tropeçou, hesitando. Ele tem um passado sombrio, mais do que você imagina. Os olhos de Silvia se encheram de lágrimas.
O que mais ela não sabia? E se tudo aquilo fosse verdade? A imagem de Gustavo como pai ausente, mas ainda assim querido, começou a desmoronar. O que significava isso para a família que os trigêmeos estavam tentando juntar? O que mais havia por trás das paredes da casa que eles chamavam de lar? Enquanto a mente dela girava, Maria, João e Lucas entraram na sala, suas vozes alegres se misturando. Mãe, o que aconteceu? A expressão de Sílvia congelou em dúvida. Como dizer a eles que o homem que estavam tentando trazer de volta era uma ilusão? A ideia de um pai perfeito, uma família unida, agora parecia uma farsa. Ana continuou. Sílvia, ele tem um lado que não conhece. Mergulhe no passado. Tem coisas que vão te chocar. As palavras ecoaram na mente de Sílvia como um alerta. O que mais ela deveria descobrir? O que mais poderia estar em jogo? Na rua, a rivalidade entre os vizinhos alcançava novos patamares. Gritos de rixas e discussões eram ouvidos nas esquinas. O escândalo de Gustavo se espalhava, mas agora havia um novo mistério, uma nova camada de fofocas que faria o burburinho crescer ainda mais. E Sílvia, perdida em seus pensamentos, sentia seu mundo ruir mais a cada instante. Enquanto isso, Rafael não conseguia ignorar a tensão no ar. Ele assistia, atento, ao desenrolar da situação, com o coração repleto de angústia. A verdade sobre Gustavo, essa nova faceta, poderia significar que Sílvia estava em perigo. Ele decidiu que não podia ficar parado. Levando um golpe de coragem, ligou para Sílvia, a voz baixa e urgente. Sílvia, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Não confie em ninguém agora. O telefone desligou e a pressão em seu peito aumentou. Poderia ele ser o apoio que Sílvia precisava ou estaria se colocando ainda mais em conflito? Dúvidas e mais dúvidas. No momento em que os trigêmeos se aproximaram, cheios de alegria, Sílvia percebeu que o caminho que eles estavam trilhando era perigoso. A alegria deles ficava cada vez mais distante da realidade que ela começava a desvelar. O que mais poderia ser revelado? E qual seria o verdadeiro preço da verdade? E assim, a trama se adensava. O passado de Gustavo ainda guardava segredos imensos, e Sílvia se viu em um labirinto emocional. O que ela realmente queria para si e para os filhos? A busca pela verdade apenas começava, mas as sombras do passado estavam se aproximando rapidamente, e a verdade poderia ser fatal. A tensão no ar era palpável. Sílvia sentia seu coração acelerado enquanto tentava processar as palavras de Ana. Maria, João e Lucas estavam perto, mais felizes do que nunca, ansiosos para ouvir sobre a conversa. Mas Sílvia estava em uma montanha russa de emoções, e suas respostas eram apenas sussurros. Mãe, quem era no telefone? Perguntou João, a curiosidade brilhando em seus olhos. Só uma amiga, respondeu Sílvia, tentando manter a calma, mas a fraqueza na sua voz era inconfundível. Ela sentia que uma tempestade se aproximava, e não sabia se poderia proteger os filhos das ondas que viriam. O telefone vibrou novamente, e ela hesitou antes de atender. Era outro número que não reconhecia. Você precisa saber a verdade, Sílvia. Ele está em perigo. Uma voz masculina soou do outro lado, cheia de urgência. Gustavo não é o único que está sendo procurado. Há muito mais em jogo. E você pode ser a próxima. Sílvia não sabia como reagir. O coração quase parou. Quem é você? Sua voz tremia. O que está acontecendo? A sensação de estar em um filme de terror se avolumava. A realidade se distorcendo em algo surreal. Seu filho, Lucas, ele está correndo risco. Gustavo não é apenas um ladrão. Ele está conectado a algo muito mais sombrio, disse o homem. Cada palavra era como um golpe em seu estômago. Você precisa juntar as peças antes que seja tarde demais. Mas antes que Sílvia pudesse perguntar mais, a ligação caiu. O silêncio que seguiu estava cortante. Instintivamente, ela olhou para a porta, seu instinto materno disparado.
Maria e João estavam brincando, suas risadas ecoando em contraste com a escuridão que envolvia sua mente. Sentindo uma onda de adrenalina, Sílvia decidiu que era hora de agir. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Vamos dar uma volta, crianças. Um passeio rápido, tá bom? Sílvia até tentou sorrir, mas não bastava para enganar a si mesma. Enquanto saíam de casa, um grupo de vizinhos estava em agitação na calçada, discutindo sobre o último boato. Gritos de indignação e acusações cruzavam o ar, e Sílvia tentou ignorar. Se não tivesse sido pelo clamor, não teria percebido a movimentação mais à frente. E então aconteceu. Um grito rasgou o ar, abrupto e agonizante. Silêncio. Todos se viraram para a direção do chamado. E lá estava ele, Gustavo, sendo abordado pela polícia, com algemas nos pulsos e olhar de desespero. Eu não fiz nada, tô sendo incriminado, ele clamava. E a cena parecia congelar. Um homem grande, com uma atitude ameaçadora, se aproximou e, para a surpresa de Sílvia, apontou para os filhos. A culpa é sua, Gustavo. Você expôs eles. Não tem como defender você agora. Os olhares da multidão se fixaram em Sílvia e as crianças. Maria e João estavam em choque, e Lucas olhou para Sílvia com os olhos arregalados. A revelação veio como uma bomba. Cuidado, eles não são apenas crianças perdidas. O homem falou, sua voz reverberando. Sílvia, os trigêmeos não são o que você pensa. A verdade que você tem medo de encarar está prestes a vir à tona. O terreno sob os pés de Sílvia parecia desmoronar. O que aquele homem queria dizer com aquilo? Gustavo, que havia desaparecido muitos anos atrás e retornara em meio a um tumulto, agora estava no centro de um escândalo ainda maior do que ela poderia imaginar. Sílvia se sentiu paralisada, mas uma parte dela sabia que precisava agir rápido. Essa nova revelação ameaçava não apenas seu passado, mas tudo o que seus filhos acreditavam. A tensão no ar era insuportável, e no fundo de seu coração, uma pergunta ecoava. O que realmente sabia sobre seu próprio marido? E mais importante, quem eles eram de verdade? As vozes da multidão se misturavam em um turbilhão de confusão, e novamente a mente de Sílvia girou em círculos, ansiosa por uma resposta, mas as sombras do passado dançavam ao seu redor, prometendo que nada seria como antes. A tensão no ar era palpável. Sílvia se sentia paralisada. As palavras do homem ecoavam na sua mente. Uma torrente de perguntas a invadiu. O que ele queria dizer sobre seus filhos? E a conexão de Gustavo com tudo isso? Antes que pudesse processar mais um pouco, o grito estridente da multidão a arrancou dos seus pensamentos. Parem! O que está acontecendo? A voz de Sílvia cortou a confusão. Mas ninguém respondia. A agitação crescia como uma onda imensa. E então desembarcou uma informação ainda mais devastadora. Um dos vizinhos, com o rosto vermelho de raiva, gritou para a multidão. Gustavo roubou algo muito mais valioso do que dinheiro. Ele está ligado às forças mais obscuras da cidade. Os olhos da multidão estavam fixos em Gustavo, que lutava contra a imobilidade que a polícia lhe impunha. A cena parecia feita para um filme de suspense. O medo crescia, e Sílvia sentia o peito apertar. O que mais ele havia escondido? Gustavo, o que está acontecendo? Sílvia gritou. Mas a voz dela foi engolida pelo clamor da multidão. Em meio ao caos, o olhar de seu ex-namorado tinha um brilho que nunca havia visto antes. Era uma mistura de desespero e um desdém que assustava. Foi então que ela percebeu. Alguma coisa estava muito errada. Ele está escondendo algo sobre os trigêmeos. Um homem avançou, com os músculos tensos. Aquelas palavras a atingiram como um soco. Como assim? O que mais havia para descobrir sobre a origem deles? Não escute isso, gritou Gustavo, agora em um tom de desespero. Eu nunca quis envolvê-los em nada. Eles não têm nada a ver com isso.
Mas as palavras dele pareciam vazias. O medo de Sílvia crescia. O que ele queria esconder? A multidão murmurava, captando cada nuance da revelação. E então, como um flash de relâmpago, uma mulher da multidão gritou: "Ele não é só um ladrão, ele é o verdadeiro pai deles." O silêncio caiu como uma bomba. Todos os olhares se voltaram para Sílvia, que estava paralisada, sentindo o chão fugir sob seus pés. "Como é que você sabe disso?" A voz de Sílvia ficou pequena, mas a dúvida a empurrava. O que ela não sabia? O que mais havia escondido? A mulher avançou, se metabolizando em um furacão de emoções. "Meu irmão trabalhou para ele, sabe? Gustavo era conhecido por suas conexões escusas. Ele fez algo terrível, e você precisa entender que seus filhos podem estar em perigo." As palavras ecoaram na mente de Sílvia como um eco distante, mas crescente. E então, a reviravolta finalmente chegou. Maria, que até então tinha estado em silêncio, olhou para Sílvia com os olhos cheios de lágrimas. "Mãe, eu sabia!" Ela olhou de volta para Gustavo. "Sabia que ele não era só nosso pai. O que ele fez?" O coração de Sílvia acelerou, o pânico crescendo como uma tempestade. Ela não podia acreditar. O que era real? O que era mentira? A revelação de que seus filhos poderiam estar ligados a um passado tão sombrio mudava tudo. Marcava os limites do que ela pensava que sabia. A multidão estava em delírio. Os murmúrios passavam como chamas num campo seco. Sílvia não sabia o que fazer. As crianças estavam se afundando em um enigma que parecia não ter solução. E o que era apenas uma manhã ensolarada em Pindorama agora girava em um turbilhão de caos e confusão. "Por que você não me contou?" gritou Sílvia, sua voz tremendo entre a raiva e a dor. O peso da verdade era esmagador. O que mais havia por trás daquele escândalo sinistro? E, mais importante, o que essa revelação significava para a segurança de Maria, João e Lucas? Antes que pudesse processar qualquer resposta, os sinos da igreja na praça tocaram, cortando o ar pesado. E com isso, um novo pânico se espalhou entre os vizinhos. "Olhem, um carro desconhecido está se aproximando." Os rostos se viraram e a atenção se desviou para o veículo que se aproximava rapidamente, como um trovão que chegava sem aviso. Sílvia estava prestes a descobrir que as respostas que procurava poderiam custar mais do que imaginava. O que mais aguardava? E como ela protegeria seus filhos em meio a essa tempestade? A verdade não parecia apenas próxima, parecia prestes a explodir. A cena estava eletrificada. O carro desconhecido se aproximava, e a tensão no ar crescia como um fogos de artifício prestes a detonar. Sílvia sentiu um frio na barriga enquanto olhava para os filhos, ainda parados em choque. O carro parou abruptamente, levantando poeira e agitando a multidão. Todos estavam fixos naquela direção, o clima de expectativa aumentando a cada segundo. As portas do veículo se abriram sem cerimônia, revelando duas figuras que emergiram como sombras na luz do dia. Um dos homens, alto e de terno escuro, caminhava com uma confiança que desconcertava. O outro, mais baixo, parecia nervoso, seus olhos zanzando entre as pessoas. Sílvia sentiu um nó na garganta. Quem eram eles? E por que estavam ali? "Todo mundo calem-se!" gritou o homem de terno, sua voz cortando a confusão como uma faca. "Temos que falar com Sílvia e os trigêmeos." A multidão murmurou, inconformada. Olhares de desconfiança e curiosidade se cruzaram, enquanto Sílvia tentava compreender a situação. Seus instintos maternos estavam à flor da pele, mas o que lhe tirou o chão foi quando o homem de terno olhou diretamente para ela e disse: "Sílvia, você precisa saber que seu passado é muito mais complicado do que imagina. E agora eles estão em perigo." Ele gesticulou para as crianças e seu coração disparou. Aquelas palavras despejavam ainda mais sombra sobre a confusão já existente. Gustavo, com um olhar perdido, tentava se explicar para a polícia, mas parecia uma história cada vez mais distante.
A multidão olhava para Silvia, e a pressão aumentava. O homem de terno se aproximou mais, fechando a distância. Eu sou Ricardo. Você não me conhece, mas eu conheço bem a sua história e a do Gustavo. Silvia estava num turbilhão de emoções. O que você sabe sobre nós? Sua voz estava tingida de desespero. E então ele soltou a bomba. Gustavo não é só um ladrão. Ele tem um vínculo com uma organização criminosa que está buscando os trigêmeos. A afirmação cortou o ar. O quê? O grito dela rompeu o silêncio, e as crianças a olharam com olhos arregalados. Maria, especialmente, parecia absorver cada palavra, a realidade se cristalizando em sua mente. Os meninos, eles não são só filhos de Gustavo. Eles têm um legado, um passado oculto que ele escondeu até agora. Você precisa protegê-los. Os olhos de Ricardo estavam colados nos dela, e Silvia sentiu a dor e urgência daquelas palavras. Logo, um grito ecoou através da multidão. Ele está vindo! E todos olharam em direção à rua. Um grupo de homens vestidos de preto caminhava na direção deles, determinados e ameaçadores. Silvia sentiu seu coração acelerar. Um pânico avassalador tomando conta dela. Eram eles? Os que Ricardo mencionou? Por favor. Silvia, acredito que Gustavo pode saber mais do que está dizendo. Mas você precisa sair daqui imediatamente. A voz de Ricardo soava como um urgente pedido. E a resposta de Silvia foi quase instintiva. Mãe, estou com medo. João choramingou, enquanto Lucas se apertava contra ela. O instinto de Silvia se acendeu. Vamos, agora! E como um raio, suas pernas a impulsionaram na direção oposta, enquanto a multidão começava a se dispersar em pânico. No entanto, antes que conseguissem se afastar, um dos homens do grupo se adiantou. Vocês não podem fugir! Ele segurou o braço de Gustavo, e Silvia gritou ao ver a expressão aterrorizada de seu ex-namorado. Gustavo! O que você sabe? O que está acontecendo realmente? O olhar dele a paralisou, uma mistura de medo e culpa. Silvia, eu fiz coisas terríveis, mas eu não posso deixar que eles machuquem as crianças. Era tudo tão confuso. Uma revelação dele, um passado tenebroso e uma nova ameaça surgindo a cada segundo. Mas então, quando Silvia achava que estava começando a entender o que estava acontecendo, o homem interno completou. Gustavo é apenas uma parte do quebra-cabeça. E a verdade é que você nunca soube quem realmente são seus filhos. Naquele momento, o chão sob os pés de Silvia parecia desabar. O que ele estava dizendo? Ela olhou para os filhos. O que mais que não sabia? E como poderiam estar ligados a esse terror todo? Com a adrenalina inundando seu corpo, Silvia percebeu que a busca por respostas estava apenas começando. E seu instinto dizia que a verdade viria com um preço. O que mais estava por vir? Silvia estava paralisada, as palavras de Ricardo ecoando na sua mente, uma sombra densa se formando ao redor dela. Gustavo, seu ex-namorado, cercado pela polícia e agora envolvido em algo muito maior do que um simples crime. E ainda assim, algo a incomodava profundamente. As últimas palavras de Ricardo estavam queimando dentro dela. Você nunca soube quem realmente são seus filhos. As crianças estavam perdidas em um emaranhado de confusão. Seus olhares vagando entre os adultos que gritavam e se moviam em pânico. Mas antes que ela pudesse digerir tudo isso, um som estrondoso retumbou na rua. Um carro com placas desconhecidas parou abruptamente ao lado da multidão, levantando poeira e gerando gritos de choque. A vaguíssima esperança que uma explicação pudesse surgir se dispersou quando os passageiros do carro começaram a sair. Dois homens com expressões severas e que pareciam perfeitamente preparados para a batalha avançaram em direção a Gustavo, que estava sendo mantido sob vigia. Gustavo! O grito de um dos novos chegados rasgou o ar. Você fez a escolha errada, amigo. As palavras dele eram como uma sentença, e Silvia sentiu um frio na espinha.
O homem parecia conhecê-lo de perto, como se partilhassem segredos profundos e sombrios. A multidão havia recuado, assustados. E essa nova presença amplificou o clima de terror. "O que você quer?" Gustavo gritou, sua voz cheia de pânico. Silvia tentou enxergar sua expressão, mas havia algo mais naquele homem, um brilho de satisfação. Como se o caos lhe desse poder. "Você sabe o que precisamos. Traga-nos os meninos." O desespero tomou conta de Silvia. "Os filhos. Eles não vão a lugar nenhum," ela gritou, avançando para proteger as crianças, cujos rostos estavam imersos em confusão e medo. Mas enquanto sua proteção se tornava cada vez mais urgente, Gustavo se virou para ela. "Silvia, não, eles não podem ficar aqui." "Por quê?" O peito dela estava apertado, lágrimas ameaçando cair. "O que você sabe e não me contou? O que mais havia escondido?" Nesse instante, o homem que gritou para Gustavo sussurrou algo para o outro que o acompanhava. Algo que parecia a senha para a próxima fase daquele jogo macabro. E então, tudo aconteceu de novo. Rápido e mortal. O homem puxou uma arma. "Tirem as crianças daqui!" Ele rosnou, e a multidão entrou em pânico, gritos ecoando em todos os cantos. O tempo pareceu desacelerar. Silvia viu seus filhos se afastando, confusionados, enquanto ela sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Então, um movimento brusco na multidão fez seu coração parar. A mulher que tinha gritado antes, a que falara sobre a verdade de Gustavo, havia avançado em direção a Silvia, os olhos ardendo de um conhecimento explosivo. "Silvia, você precisa saber. Eles não são só crianças. Eles são parte de algo ainda maior." "Pare!" Silvia gritou, mas a mulher estava comprometida em expor alguma verdade. "Você precisa ouvir. O que Gustavo está escondendo, isso envolve você também. Eles não são o que você pensa. A verdade deles está ligada ao que ele fez, o legado que você nunca soube." "Cala a boca!" Gustavo respondeu, agora quase em desespero. As mãos dele estavam se agitando. A expressão no rosto era um misto de raiva e medo. Mas antes que a mulher pudesse continuar, os homens começaram a se mover e o pânico se apossou do ar novamente. "Saia daqui!" gritou o homem de terno, enquanto a mulher tentava arrastar Silvia pela mão. O movimento era frenético e a mensagem não chegava até Silvia. Mas a sensação de que toda a sua vida estava prestes a mudar se intensificava. E neste momento de pura desordem, houve um som, um estrondo. Um tiro disparou. Ouvindo o barulho, todos à sua volta congelaram. Silvia parou. O sangue gela nas veias. Essa simples ação, num momento de alucinação, alterou o futuro de todos ali, fazendo com que as verdades há muito esquecidas emergissem à superfície. E a última coisa que viu antes de tudo escurecer foram os rostos de seus filhos, cheios de confusão e medo, pois a verdadeira luta pelo que mais amava só estava começando. O silêncio que se seguiu foi agudo, e com ele, uma nova sombra se aproximava. Quem eram aqueles homens? E qual era o verdadeiro legado que a unia a Gustavo e as crianças? A mente de Silvia girava. A verdade, quer ela quisesse ou não, estava prestes a ser revelada. O silêncio que se seguiu ao disparo do tiro foi aterrorizante. Silvia ficou paralisada, sentindo o tempo escorregar entre seus dedos. A imagem dos filhos, Maria, João e Lucas, permanentes em seu olhar, começava a distorcer-se em seu coração aflito. A multidão ao redor parecia estar em câmera lenta, rostos com medo, vozes sussurrando em choque. Era como se o mundo tivesse parado, mas suas batidas de coração ecoavam como um tambor nas cavidades do seu peito. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um grito cortou a tensão. "Cuidado!" Era a mulher misteriosa, correndo em direção aos filhos,
os braços abertos como se pudesse proteger a todos a qualquer custo. Gustavo, agora com um olhar fixo e desesperado, fez uma tentativa de avançar, mas os policiais o seguravam firme. O homem de terno estava ao seu lado, os olhos inquietos. Era como se tudo estivesse se desmoronando. E foi então que o inesperado aconteceu. Um segundo tiro ecoou. Não do mesmo lugar, mas de trás do carro. O olhar de todos se desviou, e em um instante o homem que havia gritado para Gustavo caiu, sua camisa manchada de vermelho instantaneamente. Um choque coletivo tomou conta da multidão. As crianças gritaram, e Silvia aproveitou a fração de segundo de distração para puxá-las em direção a si, protegendo-as com seu corpo. Lucas, João, fiquem perto de mim. A voz dela ressoava como um mantra desesperado, enquanto os olhos de cada um buscavam segurança. O caos virou um pesadelo em segundos, com gritos e correria. O homem de terno gritou ordens, mas suas palavras se perderam em meio ao pânico desenfreado. Mas o que viria a seguir chocaria a todos. A mulher que tentava socorrer Silvia, que parecia ser uma aliada, virou-se e, com um olhar frio, se aproximou do homem caído, mesmo enquanto a polícia se mobilizava. Com um movimento rápido, ela buscou algo na mochila que carregava e sacou uma pequena arma. Isso é o que vocês desejavam, não? Seu tom era de satisfação, como se tivesse cumprido um desejo obscuro e há muito guardado. Silvia sentiu seu estômago revirar. Aquele rosto, aquela mulher que parecia pregar por segurança, agora era um espectro de traição. Lucas e João olharam para a mãe com os olhos arregalados, o entendimento lento em suas mentes infantis. A verdade não era o que parecia. O tempo passou e, em um piscar de olhos, o mundo de Silvia desmoronou. Você não pode fazer isso, gritou Gustavo, que havia finalmente se libertado por um fio do controle policial. A dor e a raiva em sua voz eram palpáveis, mas ele parou quando ela se virou. Seus olhos, uma mistura de medo e desespero. Por que você fez isso? Ele estava se debatendo entre a verdade que ela havia revelado e a traição que sentia. A mulher ergueu uma sobrancelha. Porque você não me deu escolha, Gustavo. Apenas os fracos hesitam. As ondas de choque da revelação estavam apenas começando a atingir Silvia. O que era real? Por que essa mulher estava ali? E mais importante, quem era ela de verdade? O laço que unia Gustavo a essa mulher revelava um passado tenebroso e sombrio, que deveria ter ficado enterrado, agora erguendo-se como uma sombra negra. No meio do tumulto, Silvia olhou para os filhos, seus rostos pálidos, suas pequenas mãos agarradas nas dela. Mãe, quem é essa mulher? João perguntou, a inocência na voz contrastando com o caos, e a pergunta que parecia ecoar como um grito no coração dela. O que mais havia revelado? O tempo parecia ter congelado mais uma vez. Enquanto a polícia tentava controlar a situação, os olhos de Silvia se fixaram nos de Gustavo. Você vai ter que me contar a verdade, e não há como escapar disso agora. As palavras dela estavam caindo como peso, fazendo com que as verdades que todos ao seu redor haviam ignorado começassem a emergir. E no fundo, uma questão pesada permanecia no ar. O que havia realmente acontecido no passado de Gustavo? O que aquela mulher sabia? E principalmente como Silvia e seus filhos estariam seguros nesse jogo mortal em que a verdade podia ser a pior de todas as mentiras. Os sentimentos de desespero e confusão a envolviam, e ela percebeu que poderia estar perdendo tudo, e a realidade escorregava entre seus dedos. Silvia estava paralisada, as palavras de Ricardo ecoando na sua mente, uma sombra densa se formando ao redor dela. Gustavo, seu ex-namorado, cercado pela polícia e agora envolvido em algo muito maior do que um simples crime. E ainda assim, algo a incomodava profundamente. As últimas palavras de Ricardo queimavam dentro dela. Você nunca soube quem realmente são seus filhos. As crianças estavam perdidas
em um emaranhado de confusão, os olhares vagando entre os adultos que gritavam e se moviam em pânico. Mas antes que pudesse digerir tudo isso, um som estrondoso retumbou na rua. Um carro com placas desconhecidas parou abruptamente ao lado da multidão, levantando poeira e PR. A esperança que uma explicação pudesse surgir se dissipou quando os passageiros do carro começaram a sair. 2 homens com expressões sérias e que pareciam armados avançaram em direção a Gustavo, que estava sendo mantido sob vigia. Gustavo! O grito de um dos novos chegados rasgou o ar. Você fez a escolha errada, meu amigo. As palavras dele eram uma sentença, e Silvia sentiu um frio na espinha. O homem parecia conhecer Gustavo de perto, como se partilhassem segredos profundos e sombrios. A multidão havia recuado, assustada, e essa nova presença amplificou o clima de terror. O que você quer? Gustavo gritou, sua voz cheia de pânico. Silvia tentou enxergar sua expressão, mas havia algo mais naquele homem, um brilho de satisfação. Você sabe o que precisamos. Traga-nos os meninos. O desespero tomou conta de Silvia. Os filhos. Eles não vão a lugar nenhum, ela gritou, avançando para proteger as crianças, cujos rostos estavam imersos em confusão e medo. Mas enquanto sua proteção se tornava cada vez mais urgente, Gustavo se virou para ela. Silvia, não, eles não podem ficar aqui. Por quê? O peito dela estava apertado, lágrimas ameaçando cair. O que você sabe e não me contou? O que mais havia escondido? Nesse instante, o homem que havia gritado para Gustavo sussurrou algo para o outro que o acompanhava. Algo que parecia a senha para a próxima fase daquele jogo macabro. E então, tudo aconteceu de novo, rápido e mortal. O homem puxou uma arma e o caos explodiu. Tirem as crianças daqui! Ele rosnou, e a multidão entrou em pânico, gritos ecoando por todos os lados. O tempo pareceu desacelerar. Silvia viu seus filhos se afastando, confusionados, enquanto ela sentia o chão desaparecer sob seus pés. Então, um movimento brusco na multidão chamou sua atenção. A mulher que tinha gritado antes, que parecia ser uma aliada, virou-se e, com um olhar frio, se aproximou do homem caído, mesmo enquanto a polícia se mobilizava. Com um movimento rápido, ela buscou algo na mochila que carregava e sacou uma pequena arma. Isso é o que vocês desejavam, não? Silvia sentiu seu estômago revirar. Aquele rosto, aquela mulher que parecia pregar por segurança, agora era um espectro de traição. Os olhos de Silvia se arregalaram enquanto a verdade começava a se desenhar na sua mente. E seus filhos, ela não podia deixar que eles vissem aquilo. Você não pode fazer isso, gritou Gustavo, que havia finalmente se libertado por um fio do controle policial. A dor e a raiva em sua voz eram palpáveis, mas ele parou quando a mulher fez um gesto de ameaça. Porque você não me deu escolha, Gustavo. Apenas os fracos hesitam. As ondas de choque da revelação estavam apenas começando a atingir Silvia. O que era real? Por que essa mulher estava ali? E mais importante, quem era ela de verdade? O laço que unia Gustavo a essa mulher revelava um passado tenebroso e sombrio que deveria ter ficado enterrado, agora erguendo-se como uma sombra negra. Enquanto a polícia tentava controlar a situação, os olhos de Silvia se fixaram nos de Gustavo. Você vai ter que me contar a verdade, e não há como escapar disso agora. As palavras dela caíram como peso, fazendo com que as verdades que todos ao seu redor haviam ignorado começassem a emergir. E neste momento de pura desordem, houve um som, um estrondo. Um tiro disparou. Ouvindo o barulho, todos à sua volta congelaram. O sangue de Silvia gelou. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foram os rostos de seus filhos, cheios de confusão e medo, pois a verdadeira luta pelo que mais amava só estava começando. O silêncio que se seguiu foi agudo, e com ele uma nova sombra se aproximava. Então, uma voz conhecida cortou o ar. Mãe! Era Maria, sua filha, com os olhos arregalados.
A tensão se rompeu quando uma figura emergiu da multidão, a mulher que havia causado tanto tumulto caindo, revelando um segredo devastador. Eu sou sua verdadeira mãe. A frase ecoou como um trovão. O chão sob os pés de Silvia parecia desmoronar. Ela não sabia o que pensar. O que estava acontecendo? A verdade, quer ela quisesse ou não, estava prestes a ser revelada. A cena ficou paralisada. A mulher, que acabara de revelar sua verdade bombástica, olhava diretamente para Silvia, seus olhos brilhando com uma intensidade desconcertante. Eu sou sua verdadeira mãe. As palavras dela se acenderam no ar, iluminando a confusão já presente nas mentes dos presentes. Silvia ficou em choque, como se tivesse levado um soco no estômago. As crianças a seu lado pareciam em estase, processando a informação, enquanto o caos ao redor parecia se desvanecer para um leve murmurinho. Mãe, o que você quer dizer? Maria estava tão atenta, seus olhos grandes e assustados. Não, isso não pode ser verdade! Gustavo gritou, sua voz tremendo de incredulidade. A multidão murmurou, sussurros de espanto, espalhando-se como um fogo descontrolado. Silvia piscou, tentando clarear a mente. A mulher não poderia ser sua mãe. Tinha certeza disso. Mas naquele momento, uma explosão de luz cortou a confusão. Um carro preto, que parecia ter surgido do nada, avançou em direção à multidão, acelerando perigosamente. O som do motor rugindo rompeu a tensão e gritos se misturaram ao barulho. As pessoas começaram a correr em pânico, abrindo caminho para a criatura de metal que se aproximava cada vez mais. Silvia, em um reflexo instintivo, puxou as crianças para mais perto. Para trás! Gritou. Mas o caos tomou conta. O carro parou bruscamente, as portas se abriram e 3 figuras saíram de dentro. O clima se tornava cada vez mais tenso, e naquele instante, tudo parecia um filme de ação em que ela e seus filhos eram os protagonistas involuntários. Uma das figuras, uma mulher com cabelo curto e expressão determinada, olhou diretamente para a mulher que se autodenominava mãe de Silvia. Você não deveria estar aqui. A tensão no ar era palpável. Para quem seria essa mulher? O olhar aflito de Silvia se alternava entre a nova chegada e a mulher que ela sempre pensou conhecer. As duas mulheres se encararam, a atmosfera carregada de uma história que nenhuma delas havia revelado. A multidão observava em estado de choque, como se fossem espectadores de um drama intenso. Você não faz ideia do que está em jogo, disse a mulher misteriosa, e a voz dela soou como um alerta. Mas antes que alguém pudesse reagir, a mulher que afirmou ser sua mãe começou a se transformar. Um brilho maligno cruzou seus olhos, e em um segundo a suavidade de seu rosto se desfez, revelando uma expressão de pura fúria. Cale-se, você não pode me parar. Ela gesticulou como se tivesse poder, e então algo inesperado aconteceu. A mulher de cabelo curto puxou um dispositivo do bolso e acendeu, causando uma reação em cadeia em toda a multidão. Um tremor forte surgiu e um clarão ofuscou a visão de Silvia. A terra parecia tremer sob seus pés e o pânico cresceu. Todos começaram a correr, mas Silvia permaneceu paralisada, seus filhos agarraçados a ela. Rápido! Silvia, precisamos sair daqui! A mulher de cabelo curto chamou. Mas havia algo mais. Não era só perigoso. Era pessoal. Sem pensar, Silvia começou a puxar as crianças em direção a uma saída. O medo pulsava em seu peito. Você está pronta para descobrir a verdade? A voz da mulher maligna a perseguiu, ecoando na mente de Silvia. O que estava acontecendo ali? Se você não agir agora, vai perder tudo. E em meio a essas vozes, uma nova verdade se formava. Só que no fundo, uma pergunta dolorosa começou a surgir. O que realmente significava ser mãe?
E se a mulher que ela conheceu não era real? O carro continuava a emanar luzes e o caos estava em plena ebulição. A única certeza que Sylvia tinha era que não poderia confiar em ninguém. O que mais havia escondido? E qual seria o desfecho dessa história obscura? As sombras estavam se aproximando, as chamas do conflito acendendo o ar ao redor dela. A noite estava apenas começando. Sylvia estava em choque. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente, uma verdade devastadora a sufocando. Eu sou sua verdadeira mãe. O mundo ao redor parecia girar, e a adrenalina pulsava em suas veias. O caos continuava, mas ela estava presa em um momento de paralisia. O carro rugindo, a multidão correndo, mas seus olhos estavam fixos na mulher. Quem é você? Sylvia gaguejou. A mulher sorriu de maneira enigmática. O passado que você tem tentado esquecer está de volta. Esta não é só uma história, Sylvia. É a sua vida. Antes que pudesse responder, a mulher de cabelo curto se interveio. Não é hora para isso. Sylvia, vamos, precisamos sair. A urgência na voz dela acendeu algo dentro de Sylvia. Era a escolha dela. Era a hora de agir. Vamos, crianças. Mãe está aqui. Sylvia gritou e puxou Maria e João. Mas enquanto corria, um raio de dor atravessou seu lado. O homem que caíra antes se levantou, agora tão ameaçador quanto antes. Você não pode fugir da verdade. Ele apontou para os filhos. Sylvia ouviu seu coração disparar. Eles não têm nada a ver com isso. Ela gritou, desesperada. O carro da mulher de cabelo curto começava a se afastar. Entre, agora! Ela gesticulou. Sylvia hesitou um segundo, mas o olhar alarmado de Lucas a fez decidir rapidamente. Sigam-me! Ela ordenou, puxando as crianças. Correram sem olhar para trás, sem saber o que mais poderia acontecer. Assim que entraram no carro, sentiu um alívio temporário. Mas ainda havia tantos segredos pairando. Mãe, quem é aquela mulher? João perguntou. Ela olhou para eles, a verdade ainda pesada em seus lábios. Eu não sei, respondeu Sylvia, segurando a mão de cada um deles. Mas vamos descobrir. Eles saíram em alta velocidade enquanto atrás o barulho da confusão se dissipava. Mas a correria estava longe de acabar. O mistério da origem dos filhos de Sylvia ainda permanecia. Precisamos ir para um lugar seguro, a mulher de cabelo curto disse, olhando para trás. De repente ela se virou para Sylvia com um olhar intenso. Você deve saber, não é apenas sobre você e seus filhos. Existe algo maior neste jogo. Gustavo não é o que você pensa. E sua verdadeira mãe, ela tem poder sobre tudo isso. Sylvia sentiu um nó na garganta. Você está a dizer que ele sabe? Ou que ela sabe? Uma onda de pânico a percorreu. E o que acontece agora? Estamos todos em perigo. Mas você tem que entender, há uma escolha. Você pode mudar tudo isso ou deixar que a verdade destrua não apenas sua família, mas muitos outros. A mulher disse, seus olhos fixos na estrada. Uma nova determinação brotou no coração de Sylvia. Seja firme. Se a verdade for nossa luta, que assim seja. Com isso, decidiu que não mais se deixaria levar pela dúvida. Aquela mulher, sua mãe, havia aberto uma porta que não poderia ser fechada novamente. Enquanto o carro desaparecia na névoa do entardecer, Sylvia sabia que a batalha pela verdade apenas começava. O que seria revelado poderia mudar tudo, mas agora ela tinha um propósito. Um vislumbre de esperança começava a brilhar em meio ao caos que se desenrolava. E então, o silêncio que se seguiu foi tão profundo que podia ouvir seu próprio coração. A vida que pensou que sempre conheceu estava em ruínas, mas talvez, apenas talvez, uma nova vida havia começado. E agora, você precisa fazer parte dessa nova aventura. Se inscreva imediatamente no canal
para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber sua opinião. E você, que é um verdadeiro fã, não pode deixar de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O Momento de Ag.